Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Hoje a gente vai falar sobre menopausa. Na verdade, a vida sexual na menopausa. E para isso, Débora Pádua, que saiu daqui eu admirando, segui no Instagram, fui consumir todos os conteúdos. Débora, muito obrigada, de verdade, viu? É um prazer ter você de volta aqui. Ai, agradeço teu convite. Tomara que hoje a gente consiga falar de uma coisa bem legal. Vamos falar. E ajudar muita gente. Com certeza. Vamos, na verdade, desmembrar um pouquinho o que é menopausa? Porque o nosso assunto, gente, como eu falei, é a relação sexual na menopausa, ali, como modifica o corpo da mulher, né? Mas antes, pra gente entender de fato mesmo, assim, de um olhar técnico, o que é menopausa, para as pessoas saberem um pouquinho mais? Ó, a menopausa é só mais uma fase da vida da mulher. Uhum. E nessa fase é a fase que os ovários dela param de funcionar. Ou seja, ela não consegue mais ter filhos a partir dessa idade. Uhum. Então, algumas mulheres entram um pouco mais cedo, outras mulheres um pouco mais tarde, e de acordo com essa parada desses ovários, do funcionamento deles, alguns sintomas podem aparecer, e aí a pessoa sabe que ela está entrando na menopausa. Porque tem a pré-menopausa. Tem a pré-menopausa. Como funciona a pré-menopausa? Os sintomas pra gente ficar de olho de que estamos entrando nessa fase da vida da mulher. Então, tem alguns estudos mais novos que falam o quê? Que as mulheres elas podem ter alguns sintomas da perimenopausa, né, ou da pré-menopausa, cerca aí de 7, 8 anos antes. A média de idade que se entra na menopausa é por volta de 50, 52 anos, tá? Então, 7, 8 anos antes, essa mulher pode começar a ter algumas alterações, como secura vaginal, então é uma delas. Os calores, que são os fogachos, que são os mais conhecidos, acaba acontecendo um pouco mais para frente. É mais difícil de você perceber isso nas mulheres quando está muitos anos antes. Mas essa mulher pode ter alterações como insônia, ela pode ter algumas alterações emocionais. Então começa a ficar oscilando humor, então algumas coisas desse tipo podem começar a acontecer. Pode diminuir um pouquinho o desejo, então aí entra-se na menopausa. E como que a mulher sabe que ela entrou na menopausa? Que isso é uma coisa muito importante também. A contagem do tempo que se faz para a mulher entrar na menopausa. Então ela é retroativa. O que é isso? São 12 meses sem a mulher menstruar. Então, se a mulher, ela tá vários meses sem menstruar, 6 meses, ela tá na menopausa, ainda não dá para dizer que ela está na menopausa. Porque tem que esperar completar ali. Tem que esperar completar os 12 meses. Então, é bom que ela começa a ter as alterações, ela faça anotações. Então, a gente tem vários aplicativos hoje que dá para fazer isso. Ela vai anotando o tempo. Então, quando ela vai na ginecologista, a gineco pergunta: quanto tempo que você não menstrua? A minha última menstruação foi em tal mês. Aí você já sabe a contagem. Deram 12 meses, então já sabe que ela está nessa fase. Ela está nessa fase da menopausa. Você falou sobre a perda ali do desejo, né? Sobre o ressecamento. Como que modifica a vida da mulher, a vida sexual da mulher quando ela entra realmente assim na menopausa, além desses dois fatores? Então, acaba sendo, Pietra, um conjunto de coisas. Porque a idade dessa mulher também, quando ela tá assim, ela também tá numa fase muito produtiva da vida. E muitas vezes com filhos pequenos. E aí ela não consegue entender todas essas alterações que estão acontecendo. Então, não tem muito desejo, mas também não tem muito tempo. Tipo, meio que se confunde ali nas tarefas do dia. Então, você não sabe muito bem. A hora que você para analisar quanto tempo você tem a relação sexual, eu sempre pergunto isso para as minhas pacientes: qual a tua frequência sexual? E aí as pessoas param e pensam: tem algumas que não sabem responder. Então você já sabe que a frequência não está sendo muito grande, aquela que pensa um pouco, uma vez por mês. Aí que ela se dá conta de que ela realmente está transando menos. E aí essas alterações acabam acontecendo. A mulher toma anticoncepcional por muitos anos. Muitos anticoncepcionais também reduzem lubrificação. Então essa secura vaginal pode também ser alteração da medicação. Caramba. Hoje, muitas pessoas tomam ansiolíticos, antidepressivos, e essas medicações também reduzem desejo.
Entendi. Então fica tudo muito misturado e aí passa despercebido esses primeiros sintomas que acontecem. Então, o que é o ideal? Que a mulher vá sempre no ginecologista, de preferência alguém que ela confie, para poder levar ao longo dos anos as alterações que ela está tendo. Fazer dosagens hormonais, principalmente, então isso é importante, que é através de exame de sangue, para saber se tem alguma alteração, se os ovários dela estão funcionando, se os hormônios estão bonitinho, para ela conseguir seguir. Começou a ter as oscilações, se ela já está numa médica há bastante tempo, a médica começa a já perceber que tem ali uma alteração, ela pode sim entrar na menopausa, às vezes um pouquinho antes ou um pouquinho depois, depende muito da mulher. E aí tem a questão do tratamento também. Você falou sobre os hormônios. Sim. O uso de hormônios ajuda ali a mulher a lidar com a menopausa. Isso também ajuda na questão sexual? Sem dúvida. Só que aí o que acontece? Existe um mito de que hormônio dá câncer. Então aconteceram realmente muitas dosagens hormonais muito erradas, às vezes algumas indicações não muito boas, com o passar dos anos. E aí o que aconteceu? As pessoas acham ainda isso. E isso hoje a gente já tem muito mais estudos mostrando que não é assim. Existem, claro, mulheres que não podem fazer o uso de hormônios. Tá. E existem muitas mulheres que podem. Então, é como se o ovário dela ainda continuasse produzindo os hormônios que ela precisa, que acabam mantendo principalmente a elasticidade do canal vaginal, que é uma coisa que muda, porque aí vem esses outros sintomas, um pouquinho mais próximo da menopausa ou depois que entrou da menopausa. Quais são as alterações que acontecem? A elasticidade fica diferente, então é como se o canal encolhesse. Então é como se ele ficasse apertado. Mais fechadinho. Exatamente. E o que acontece? Tem atrofia vaginal. Atrofia vaginal é quando a mucosa que a gente tem dentro do canal, ela fica muito fina. E aí, qualquer tipo de atrito que tem ali pode gerar pequenas fissuras. Então, a dor é absurda ali pra... Exato. Aí elas começam a penetração. sentir ardência. Eu tô sentindo ardência. E às vezes a ardência é um dos sintomas que você tem quando tem fissura. É uma das alterações que você percebe. Eu sinto que arde, mas se não for uma mulher que vai lá, pega o espelho, olha, principalmente ali do lado de fora, na vulva, ela não percebe. Então tem pequenos cortezinhos. E aí quando você olha o aspecto vulvar, ele também muda. Então a mulher ela não fica mais toda rosadinha, igual é a parte de dentro da nossa boca, porque a coloração é muito parecida. Então fica mais esbranquiçado, então a circulação fica diferente, a textura fica diferente. Então tem mulheres que a mucosa fica tão fina, Pietra, que só de passar o papel higiênico corta. Caramba! Então essa mulher, o ideal para ela, se ela tiver indicação, é fazer a parte da reposição hormonal. Sim. Se ela não tiver indicação, aí tem a parte dos hidratantes vaginais, tem a parte dos lubrificantes vaginais, que hoje melhorou muito. A gente antes tinha 2, 3 marcas. Era bem limitado, na verdade. Era muito limitado. Agora não. Então agora você tem hidratantes que também são lubrificantes que você pode usar. Então tem os hidratantes que você aplica dentro do canal vaginal, então não é só externo. E aí ele ameniza bastante essa ardência. Algumas, a mucosa fica tão seca, sabe igual quando a nossa pele, você tá com muito, tá tendo muito frio e a pele fica toda esbranquiçada? É igualzinho. E aí essa mulher começa a ter coceira. Então ela coça. Conforme ela coça, ela machuca. Exatamente, porque tá muito fino. E às vezes isso pode acontecer até dela dormindo. Às vezes tem a coceira, o atritozinho tem ali. paciente que fala, eu não sei o que eu fiz, eu não lembro de ter coçado, porque às vezes pode acontecer durante a noite. É involuntário, né? Então essa mulher fica muito sensível na região, e aí essa mulher que tá muito sensível na região, ela vai querer ter relação? Não vai. Ela não vai querer, até porque a própria relação, o próprio atrito que acontece, seja externamente, seja internamente, vai fazer ter mais fissurinhas. E conforme ela vai provocando esses estímulos dolorosos, o canal vai apertando, que é o que a gente conversou aquele dia Que foi do aqui. vaginismo. Exatamente. Então ela pode desenvolver aí um transtorno de dor
e gerar algumas contrações, seja para proteger o próprio corpo, né, uma contração de proteção, seja depois desenvolver um vaginismo. Mas a mulher menopausada não quer dizer que ela vai pular para o vaginismo, tá? Então não é isso. Mas ela pode começar a ter estímulos bastante dolorosos que podem fazer com que essa mulher desenvolva um transtorno de dor. Perfeito. Então aí ela começa a ter mais outros problemas, que é o quê? Exame ginecológico. Começa a ficar difícil de fazer exame e elas começam a pular os exames. Então, eu fico 2 anos sem, fico 3 Algo anos. que é mega importante de você Exatamente. estar ali sempre entendendo como tá funcionando o seu corpo. Né? E aí é pior, porque aí ela não vai na gineco, porque ela tá com medo do exame ginecológico, porque pode doer. Só que, ao mesmo tempo, a gineco pode ajudá-la com alguma coisa, seja um hidratante, seja o hormônio local só, que é uma porcentagem muito baixa, que é bastante utilizado. Então, tudo isso. E aí ela para de ir na gineco e cada vez que ela vai, ela tá pior. E aí ela não entende muito bem por quê. Não tem esse acompanhamento de fato de, tipo, você realmente cuidar e a médica entende o que você tá passando, de passar os medicamentos corretos. Pra quem não tá entendendo nosso papo sobre o vaginismo, a gente fez uma entrevista com a Débora, depois vocês procuram lá no canal, porque a gente falou um pouquinho mais sobre esse assunto, inclusive, Débora tá aqui com o livro, segura, Débora, pro pessoal ver. Esse é o livro que a Débora fala sobre vaginismo. Conta um pouquinho mais pra gente, Débora, sobre esse livro. Então, esse livro, ele foi um projeto aí que começou e durou pelo menos uns 8 anos, para ter todas as informações sobre o vaginismo, o que eu aprendi no consultório e o que a gente realmente tem livros, que não é ainda muita coisa na literatura, mas muita coisa a gente aprende com a prática. Por quê? Porque como a minha clínica é só de dor, então acaba que a gente aprende muita coisa com a experiência tem dias, por exemplo, que eu atendo 12 pacientes em um dia só, e todas as pacientes com dor. Então a gente reuniu várias informações, fez o livro para as pessoas terem um pouco mais de acesso e mostrando isso, que podem ter várias causas que levam ao vaginismo. Mas um exemplo, endometriose, que é uma coisa que as pessoas falam muito hoje, também pode gerar uma dor durante a relação sexual. E num primeiro momento ele não é um vaginismo. Mas lá no futuro ele pode se tornar. Assim como a menopausa que a gente estava falando. E aí por isso que eu te trouxe de presente. Gente, é meu, tá? Mas você pode adquirir. Eles podem adquirir, né, Débora? Pode. Na internet acha fácil para comprar. Então fechou. Ó, a gente falou um pouquinho sobre o livro, mas tem também a entrevista, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto. A gente falou muito sobre, vocês vão entender ainda mais. Mas voltando para a menopausa, que também é um assunto que pode desencadear ali o vaginismo, você falou que nem toda mulher pode tomar hormônio. Isso. Quais são essas mulheres? O porquê de não ter esse uso aí do hormônio que ajuda tanto nesse momento? Então, tem várias mulheres que tiveram problemas com trombose, né, que pode desencadear qualquer outro problema, um AVC e tudo mais, então não pode. Problemas de caso de câncer na família, dependendo de grau de parentesco. Então, a médica, o ideal ela fazer várias perguntas para essa paciente e entender se ela é uma mulher apta a usar o hormônio e fazer todo o controle. Então, por exemplo, tem mulheres que têm alguns nódulos na mama. Se ela toma o hormônio, ela tem que fazer o acompanhamento. Mas eu acho que para mim é legal, por quê? Porque me dá uma qualidade de vida, o uso de hormônios e eu faço o acompanhamento. Então, depende muito da mulher, depende da indicação. Então, os hormônios hoje são extremamente utilizados. Mas, como tudo, eles precisam ser bem indicados. Tem que fazer exames, saber um pouquinho do seu histórico, tem tudo isso. Não adianta você pegar, não vou tomar por conta própria, não existe essa possibilidade. E, gente, por favor, esses dias me chegou uma paciente que ela falou, eu tô usando uma pomadinha que a minha amiga tá usando. E aí, ela já tinha tido câncer. Caramba! E aí ela falou assim, é uma pomadinha, eu acho que é hidratante. Eu falei, então me manda a foto, porque eu quero saber o que você tá usando. Quando ela me mostrou, era hormônio. Eu falei, você só pode tomar isso com a indicação médica. Caramba! E uma outra coisa que acontece com uma frequência muito grande é, os médicos passam, e às vezes eles não explicam. Então, usa essa pomadinha. Então, usa essa pomadinha 2 vezes por semana. A paciente às vezes não entende que aquilo é um hormônio, que tem que ter um uso contínuo por um determinado período, até você voltar no médico, é ele que vai te dizer se é para você parar ou não. E ela simplesmente, as pomadas de hormônio muitas vezes, elas deixam tudo melecado. E aí elas não querem.
Então, elas falam, ai, não tá melhorando, e eu fico toda melecada, então eu não quero. E elas abandonam. Ou então indica pra alguém. Aí a pessoa usa, é uma pomada inofensiva, tá tudo certo. Exatamente. Então Caramba. tem que tomar muito cuidado. Para cada pessoa é um determinado tipo de hormônio, tem a porcentagem certa. Hoje tem os hormônios manipulados, que aí muitas vezes é de passar na pele. Então, é para aquela determinada pessoa com os sintomas que ela tem e o que ela precisa. Então, a atrofia vaginal, é aí que também vem a fisioterapia pélvica. Sim, que é a sua especialidade. Isso, porque ela pode ser associada aos hormônios e dar um resultado muito melhor para essas pacientes menopausadas, que às vezes já fizeram o uso de hormônios, às vezes ainda continuaram sentindo dor, aí fizeram a parte de laser, muitas vezes o laser não dá um resultado de 100% para todo mundo, que é um laser também para o canal vaginal, e aí a fisioterapia, quando ela é associada aos hormônios, quando a paciente pode, e a hidratantes vaginais, tem um resultado excelente, então a paciente consegue realmente melhorar muito. Mas aí também tem que ter uma avaliação para saber se é o caso daquela determinada paciente. Cada tratamento é bem único, é bem particular. Tem que ser, né? Porque senão... Porque todos nós somos únicos, né? Então você tem que entender. A minha avaliação, eu pergunto várias coisas durante 1 hora para a paciente, para entender toda a dinâmica daquela paciente. Porque, por exemplo, uma mulher ela pode estar usando hormônio, ela tá na menopausa, ela tá com os hormônios corretos, mas às vezes ela tá com um parceiro que não gosta muito de preliminares. Sim. Não gosta muito de estimular, ou seja, ela não recebe estímulo suficiente para que as outras coisas facilitem a vida, né? Sim. Então tem que estar tudo associado, então a gente precisa tentar entender, porque muitas pacientes que chegam no consultório falam para mim, Débora, o que eu sempre fiz foi penetração, e agora não consigo ter penetração. Tá, e as outras coisas da relação? Não tinha? Vocês têm? Vocês tinham? Não, sempre foi só penetração. Aí, a partir do momento que a penetração se torna dolorosa, acaba-se a vida sexual. E aí não pode ser, mas o meu marido falou assim que eu tenho que resolver isso. Então, não é bem assim. Então, às vezes, a gente tem que educar esse casal até para as outras coisas, porque vai chegar uma hora que esse homem também provavelmente vai ter uma disfunção erétil. Exato, importante. Que foi o que eu tava brincando com você. Eu falo que a gente não nasceu, para viver tanto e muito menos para transar tanto. Exatamente. Então, você passa muito tempo transando hoje em dia. Então, a gente vive durante muito tempo e a gente quer essa qualidade de vida. E tá certo? Tá certo. Então, a gente tá buscando isso. Então, a menopausa, uma perimenopausa, uma menopausa, é justamente tentar contornar as alterações que acabam surgindo nessa fase para que a vida sexual se estenda, que foi o que a gente estava falando. Existe algum benefício? Existe. Exato. A Débora ainda falou assim, eu sou até a favor da menopausa. Por que você é a favor da menopausa, Débora? Fala um pouquinho. Porque Olha, a gente só coloca muito, a menopausa é ruim, mas... Temos o lado bom, digamos assim. Temos o lado bom. As mulheres, elas não precisam se preocupar com gravidez mais. É uma liberdade a mais, né? É uma liberdade. As mulheres que às vezes nunca se deram bem com o anticoncepcional, é o momento da vida delas que elas não precisam mais ter o uso dessa medicação. As mulheres que ficavam preocupadas com os filhos tão pequenos, às vezes os filhos já cresceram, já não moram mais em casa, então tem toda uma liberdade. Só que eu percebo nos casais o quê? Existe um distanciamento dos dois. Cada um começa a ir para um lado e aí chega nesse momento onde os filhos saíram de casa, os hormônios estão alterados, parece que eles não conseguem mais se olhar e se reconhecerem. Né? Então eu acho que existe muito isso. Outro dia eu estava com um casal fofíssimos, ele com 60, ela com 57. E eu fui dar uma aula para eles entenderem qual era a dimensão do clitóris, para eles entenderem a forma que eles podiam se estimular sem ser pela penetração, né? Porque ali ia iniciar o tratamento, então eles podiam fazer várias coisas, mas a penetração não. É o que a gente estava conversando, né? Não necessariamente você precisa transar ali com a penetração. Exatamente. A preliminar, às vezes, é bem gostoso também, né? Exatamente. Os estímulos, eles podem ser muito, muito bons, né? E principalmente para a mulher, porque o clitóris, ele é imenso. Ele não é um tiquinho igual se imaginava. Várias áreas a serem exploradas. Várias áreas. Só que ele falou pra mim, Débora,
Eu com 60 anos, é a primeira vez, eu precisei chegar com 60 anos e ter uma aula do que é um clitóris. Mentira que ele não sabia. Não sabia. E muitos não sabem. Tem vários vídeos na internet que são extremamente engraçados, porque eles pegam a vulva e falam, perguntam pros homens, onde é o clitóris? Eles não têm ideia. É verdade. Ou então eles falam qualquer parte. Esse aqui é o clitóris, não é? É tipo, qualquer... O canalzinho que sai o xixi. É esse aqui que eu... Não, então. Então, os homens não têm muito esse conhecimento. Se a mulher que está nela não tem esse conhecimento, porque eu falo, tudo no homem é exposto. É fácil de manipular. A vida inteira eles tiveram que manipular. É diferente da gente. É muito tudo interno, tudo né? interno, tudo escondido, tudo muito pra dentro. Então a mulher tem que estar muito disposta a se conhecer. E aí essa cultura para isso está se abrindo agora, né? É verdade, as pessoas estão querendo saber mais, falar mais, porque era um tabu, né? Antes era um tabu total. E ainda tem muito tabu, viu? A gente entende o Brasil como algo muito pra frente, a sexualidade toda aflorada, mas dentro do consultório a gente percebe que não é bem assim. Não. As pessoas hoje até têm muita informação, mas ela não sabe justamente as próprias particularidades. Como é o seu corpo, como que eu funciono. Elas não conseguem muito explorar isso. Então tá mudando agora. A gente tava até conversando que as pessoas estão indo mais nos médicos, as mulheres estão indo mais nos médicos para saber um pouco mais do corpo. A menopausa está sendo ali investigada e descoberta, porque as mulheres não sabiam da menopausa, como cuidar. Então isso está aumentando devido à informação mesmo que as pessoas estão buscando, né? Exatamente. Eu estava lendo, inclusive, para pesquisar sobre esse assunto, muitas pessoas falando, quando chega na menopausa, o sexo acaba, porque o sexo tem prazo de validade. Olha o tabu que a gente encontra na internet. O sexo não tem prazo de validade, certo, Débora? Não tem. É pra ser pra sempre. Eu já tive paciente de 85 anos. Nativa, 85 anos nativa. O marido tinha, na época, 71. Ele corria, fazia maratona. E ela inteira, ela chegava no meu consultório, ela ia dirigindo. Caramba, que legal. Então, fofíssima. Quando a gente foi falar uma vez sobre a parte de vibradores, ela tinha vários. já conhecia, já sabia. Exatamente. Legal. Então, assim, era totalmente diferente a sexualidade para ela do que é para a maioria das pessoas. E aí é mais fácil também encarar a menopausa. Por quê? Você não consegue ir mais para o caminho A, você tem o B, você tem o C, então você acha caminhos para que vocês sintam prazer juntos. Agora, se você restrita uma coisa só, que seja a penetração, aí realmente pode ficar um pouco mais difícil, principalmente para quem não faz nenhum tipo de tratamento. Ou seja, então, não se limitar, limitado. né? Exatamente. Não se limitar é realmente o caminho. E buscar os tratamentos, porque realmente a gente entende que essa fase é uma fase muito difícil para a mulher, porque a gente tem uma viradinha de chave ali, a gente está acostumado com uma vida inteira, chega ali na menopausa, e agora? Como vou andar daqui para frente, como vou viver a minha vida daqui para frente? Você falou sobre os hormônios, você falou sobre várias questões que podem ajudar, também tem a fisioterapia pélvica, que é a sua especialidade, como que funciona também para ajudar as mulheres nessa situação, assim, na menopausa? Então, a fisioterapia pélvica nessa área da menopausa, ela, a princípio, ela é um pouco diferente. A gente vai garantir que tenha flexibilidade, que ela não tenha dor na relação, para que ela não gere um excesso de contração, que seria a hiperatividade da musculatura. Para que não atrofie. Para que não atrofie do mesmo jeito, para que caiba realmente um pênis ali durante a relação sexual, porque a sensação que elas têm é que ficou tudo pequeno demais, não cabe mais, tá? Para fazer um exame ginecológico, para que ela volte a fazer um exame ginecológico sem ser com espéculo de virgem, porque aí é isso que passa a acontecer com essas mulheres. Tá doendo, o médico vai diminuindo o tamanho do espéculo para ser examinada. E não a tentativa de voltar esse canal a garantir a flexibilidade dele. Então, o trabalho da fisioterapia que eu faço é em cima disso, fazer com que essa mulher volte a ter uma vida sexual boa, aumentar a circulação local. Muitas vezes, às vezes tem indicação de algum vibradorzinho local, não necessariamente é vaginal. Então, às vezes é só ali do lado de fora. Para estimular, né? E ela usa como se fosse um massageador mesmo, para aumentar a circulação. Se a gente usar aqueles massageadores na barriga, em qualquer lugar, não fica tudo vermelho? É a mesma coisa. Então, você traz sangue para toda a vulva, que também modifica com a idade. Então, isso é algo que é interessante. A parte dos lubrificantes e dos hidratantes. Então, hidratar igual a gente hidrata a pele. Então, vai hidratar
mucosa, porque é como se fosse nossa boca. Imagina a gente viver sem saliva. Então, ali a região, ela é mais lubrificada a vida inteira, até chegar na menopausa, e algumas mulheres secam um pouco mais. Então, precisa de alguns hidratantes ali na região, para que aquilo ali também fique mais flexível, mais molinho, mais molhado. Então, para facilitar a relação sexual, mesmo as mulheres que não gostam da penetração, ou que não queiram a penetração, vira questão de saúde. Sim. Por quê? Porque aquilo ali seco incomoda demais essas mulheres. Coça, tem a fissura que você falou, os rachadinhos. Ardência. Vai urinar, a urina é muito ácida. Então, a hora que encosta nessas fissurinhas, elas sentem ardência. Aí elas começam a tomar mais banho, porque aí elas percebem que o banho alivia. Só que aí se usa muito sabonete, resseca ainda mais. Resseca ainda mais. E aí fica um ciclo, e não precisa ser assim. Hoje a gente tem vários tratamentos dentro da saúde, seja na parte ginecológica, a endócrino, a fisioterapia pélvica, tudo juntando que pode ajudar essa mulher aí, a parte das geriatras também. Então, junta tudo para que essa sexualidade se estenda. Não tem idade para sentir prazer. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Gostei. Não tem idade para sentir prazer. Vocês sabem disso, né? Bom, a gente tá chegando no finalzinho. Você sabe que eu sempre falo que eu te admiro muito o seu trabalho, admiro muito o conteúdo que você traz de verdade. Isso traz um empoderamento muito grande pra gente, porque mulheres que vão assistir essa entrevista, que acham que já acabou pra elas na vida sexual, já dá um up aí, hein? Você já procura a Débora, já faz uma fisioterapia, já acha um hormônio, não se consulte, vai no médico pra saber direitinho. Mas qual é o arroba de Débora? Como que as pessoas podem te encontrar para atender, né, com você, saber um pouquinho mais do seu trabalho, tirar algumas dúvidas, como funciona? Olha, pode me encontrar nas redes sociais como @vaginismo, ou como Débora Pádua Oficial, ou tem um site, vaginismo.com.br, que aí tem a minha clínica, tem as entrevistas, tem o canal do YouTube também. Que então, várias informações, tem, né? várias informações. Justamente, eu sempre gravo alguns conteúdos para que as pessoas tenham acesso a essas informações, né? Seja das pacientes menopausadas, seja porque vários momentos da vida essa mulher pode vir a ter dor. Então, se for uma coisa contínua, se for pontual, não é um problema. Então, às vezes é uma infecçãozinha só. Mas se aquilo for contínuo, pode ser um problema. Então, lá também tem vários conteúdos aí que as pessoas podem acessar. E tem o livro, tá, gente? E tem o livro. O livro tá aqui, vocês podem garantir. Esse aqui é meu, então vocês vão ter que ir atrás. Eu já tenho, já vou ficar de olho, já vou ler tudinho. E assim, obrigada de verdade, mais uma vez. É um prazer sempre te receber. Fica o convite pra você retornar pra gente falar sobre mais assuntos. Fechou? Ai, obrigada, Pietra. Prazer. Gente, segue a Débora. Entra lá, vê todos os conteúdos que ela proporciona. Também segue @carasbrasil. Fica por aqui que a gente vai trazer muito assunto sobre saúde. Beijo, tchau, tchau.